Boa vida, Kingsons! Como estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês pediram, quem manda aqui também é vocês. Parte 2, Oportunidades e Negócios com Rafael Mendonça. É bom. E aí, vamos começar as perguntas para hoje. Fala, Vamos lá, pessoal, tá tudo bem? afiado? Ó, hoje, mais um pouco da vida desse camarada aqui para você que quer empreender, quer investir, quer conhecer. E nós também vamos aprender, né, com o Rafael aqui. Exatamente. Então, vamos lá, rodar a vinheta para Roda a poder... vinheta. Vamos conhecer um pouco mais sobre Rafael Mendonça. Vai! E aí, Rafa, como estamos? Você aprendeu um pouquinho compartilhando sua experiência com a gente no vídeo. A galera caiu no papo da galera, teve comentários de parte 2, né? E a gente queria aprofundar um pouquinho mais esse assunto. A gente queria saber um pouquinho mais de. E o Rafael, a gente terminou o vídeo falando assim, que você falaria pro Rafael de 20 anos, né? 20 anos E de anteriores. 20 anos até, se fosse hoje, tivesse a cabeça de hoje. Mas a gente quer saber também, e os sonhos do Rafael de 20 anos? Alguns foram concretizados, estão concretizados hoje? Como é que foi? Teve algumas frustrações? Como é que foi você lidar com isso, com as realizações e frustrações? Conta aí um pouquinho pra gente, que a gente vai decorrendo as perguntas Isso aí. Vamos ao longo perguntar. do vídeo, né? Você vai falando, vai surgindo as perguntas. Novamente sendo interrogado aqui. Sabatina Mas tá vamos lá, Sabatina. Bom, primeiramente cumprimentar o pessoal lá, Kingston, como é que a gente fala, o pessoal do YouTube lá, e o pessoal da nossa rede social, Kingston Viewers. E, assim, é uma honra poder estar aqui com vocês de novo e, como eu falei no vídeo anterior, é sempre um desafio a gente falar da nossa vida, a gente falar de um testemunho de vida. Por outro lado, a gente falar da verdade do que a gente viveu não é tão difícil. A única coisa é que organizar as ideias é que faz com que a gente dê uma passeada por vários assuntos, vários contextos, mentalmente, e que às vezes a gente acaba não colocando tudo que gostaria e a gente vai tentar aqui sintetizar da melhor forma para vocês sobre essa pergunta da Patrícia e passar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido na vida, né? Os 20 anos que eu falei no vídeo anterior, Patrícia, ali eu dei até um conselho, né, do que eu vivi, mas tiveram várias frustrações, né, vários negócios que não deram certo. Eu vou tentar ser mais específico dessa vez, né? Eu trabalhei, sou formado na área de tecnologia de redes e tenho uma extensão em desenvolvimento de software. E montei uma soft house no passado, né, que foi uma experiência muito boa. Eu acredito que Soft house seria o quê? soft house é uma casa de desenvolver software, entendeu? Onde o cliente chega ali e encomenda para realizar algum projeto, né, na área de tecnologia, seja para internet ou seja para usar só no computador dele local. Então a gente tinha uma casa Você de desenvolver desenvolvimento. esse projeto. A gente desenvolvia, a gente fazia tanto o projeto quanto desenvolvia o projeto. Se o cliente já tivesse projeto, facilitava a nossa vida. Se não tivesse, a gente tinha que estudar o projeto. E graças a Deus, a gente teve essa experiência de uma forma bem expressiva. A gente acabou aprendendo bastante com ela, sobretudo a parte que deu errado na experiência foi confiança. Confiança. Então, eu costumo falar, o ser humano tem a capacidade de construir e destruir de uma forma muito sucinta. Eu me associei com as pessoas que não estavam alinhadas no projeto, né? E o negócio começou a andar, começamos a pegar muitos projetos muito bons, e de repente apareceu um projeto que eu vou falar assim, me entusiasmei a princípio, e daqui a pouco eu estava passando do limite no nível de confiança, tá? Entregando até o controle da minha empresa para pessoas, e terminou de uma forma que eu acredito que nem o empreendedor gostaria. Foi contas no negativo, negócios sendo quebrados. Você não sabia o que estava acontecendo. Depois que você descobriu. Quando eu descobri que a coisa não estava no jeito que deveria, já estava num nível muito avançado. Então eu tive que dar 10 passos para trás, corrigir os problemas e remediar. E para o empreendedorismo, remediar é muito complicado. Então você prevenir, se antecipar o problema, a primeira coisa, a gente até falou sobre isso no vídeo anterior, né?
Eu não tinha esse know-how para poder me antecipar aos problemas, é porque eu não tinha vivido esse tipo de problema. Então, confiança no negócio, arrumar um sócio, para ser mais específico, arrumar sócio. Então, só um casamento, né? É exatamente isso, Hugo. Arrumar um sócio, você tem que ter um namoro antes. Você tem que conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, ver como é que ele se relaciona com os filhos, com a esposa. Se houver algum resquício de uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem honestidade com a esposa, com a família, Vai reverberar nos negócios. pense 10 vezes antes de iniciar. Tem pessoas que conseguem separar, mas a maioria gera resquício dentro do negócio. E essa experiência para mim foi uma escola, né? Fechei a soft house, graças a Deus não fiquei com nenhuma dívida que fosse impagada, conseguimos pagar o negócio posteriores, mas foi uma experiência fantástica, tá? Soft house, porque é a minha área de formação. E depois daí, por causa desse problema que eu tive, eu entrei no mercado financeiro. Então, eu entrei num período de crise tão grande que eu até vou citar o nome de um amigo meu que vai assistir esse vídeo, nem me esqueci. E ele falou: Rafa, já que é de exatas, você gosta de software, por que tu não vai para o mercado financeiro? Por que você não estuda isso? E a princípio eu falava para ele: rapaz, isso é jogo, é igual uma aposta. Ele: não, Rafa, isso aqui tem estatística, tem análise técnica. E eu ouvia, como era meu amigo e é meu amigo até hoje, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, né, como pessoa, como marido, como amigo, eu acabei dando ouvidos ao que ele falou. Passou-se uns dias, um professor da Universidade Federal do Pará postou o resultado dele no Facebook, o resultado dele no mês no mercado financeiro. E eu vi a postagem. Aquilo abriu meus olhos. Eu falei, esse cara que é formado, tem uma pós-graduação, tem vários cursos pela universidade, ele está fazendo isso aqui, por que ele não poderia? E aí eu fui conversar com esse rapaz, na verdade ele era um jovem senhor, né, de seus 50 anos, e ele falou que tinha loja de informática, né, era professor e operava mercado. E a loja não foi proveniente, o grupo da loja não foi proveniente do trabalho dele dentro do estádio. Veio do mercado. Veio que era resultado do mercado. Ele falou, a minha liberdade veio do mercado financeiro. Aquilo abriu meus olhos, encheu meus olhos de interesse e eu comecei a pesquisar. E naquele dia, esse professor me mandou uma apostila. Essa apostila era uma apostila com conteúdo muito básico, né, muito superficial, mas sim, abriu minha mente para poder pesquisar, estudar. Eu passei a partir daquele dia praticamente 72 horas sem dormir estudando. E eu morava só na época, era solteiro, e mudou minha vida. Tá? Eu comecei a enxergar o negócio, o dinheiro de uma forma diferente, tudo. Rapaz, deixa eu aproveitar aqui, embora seja a segunda parte da sua sabatina, da sua experiência de vida, mas querendo ou não também é uma experiência para os outros e para mim. Mercado financeiro, o que, que a gente pensa? O leigo, e eu me enquadro nisso. Você já vê umas ações, investir nisso, fazer um swing trade. Vale a pena fazer day trader no mercado financeiro? Eu comecei com day trade. Day trade, para o pessoal que está em casa aí, é aquela operação que você inicia no dia e finaliza naquele mesmo dia. Ou seja, você vai entrar num risco e no final do dia você já sabe se deu certo ou não. Então, esse é o day trade. Eu costumo dizer, para quem está começando e quer entrar no day trade, separa um capital para perder. Sou bem objetivo. Ah, mas você está dizendo que a pessoa vai perder. Não, não estou falando que ela vai perder. Eu estou falando que você separando um capital que ela pode perder e não vai fazer mal para ela. Isso, ela está treinando psicológico para, em ocasião de uma perda, ela não desanimar e parar. Então tem que ser um capital, eu preciso vender um carro, uma casa. Não, qualquer dinheiro você inicia ali. Seja no mercado de bolsa de valores, seja em opções binárias, seja em forex, seja no mercado de criptomoedas, qualquer mercado. Você vai operar day trade, tem um capital que não vai te incomodar na sua carteira. Por exemplo, aquele dinheiro do lanche. R$ 200 que eu gasto no final de semana. Vou abrir mão do meu lanche e vou usar para Perdi aquilo naquele dia, vou colocar mais dinheiro aqui para começar de novo. essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Você separar um capital que você possa perder. Segunda parte, fazer um planejamento. O que é um planejamento que, para mim, Patrícia, de uma forma mais abrangente, foi a parte que me salvou no mercado, que me manteve até hoje no mercado. Eu falei sobre isso também lá no vídeo. É você colocar a tua meta de ganho bem específica por dia, por semana e por mês. E igualmente a tua meta de perda.
que normalmente a tua meta máxima em perda diária, ela tem que ser inferior ao ganho diário. A tua meta de perda semanal tem que ser inferior à tua meta de ganho semanal. E a mensal a mesma coisa. Porque se você parar perdendo, você vai parar ainda no lucro em relação ao teu ganho anterior. Você indicaria assim um percentual para perda, para ganho, ou você acha que é muito percentual? Como treino, Patrícia, tipo, eu vou colocar, como eu falei, de um dinheiro do lanche, né? Praticamente, o dinheiro seria arriscado no mercado. Eu colocaria, porque é muito fácil ganhar 10% do Quando tem uma lucro. pessoa que entra com R$ 1.000, eu vou tirar com R$ 1.000 e vou fazer isso. Se Certo. você, quais as orientações que você daria com a tua experiência com R$ 1.000? Sugestão, né? Você vem assim, até uma certa irresponsabilidade de falar de percentual, tá? Uhum. Mas eu falo a minha realidade. Sim. Eu coloquei uma meta ridícula, eu comecei com US$ 100 na época, eu operava numa operadora fora do Brasil e comecei com US$ 100. E day trade. Eu comecei com day trade e passei um ano no day trade, somente day trade. E foi onde eu consegui pagar minhas contas, pagar e voltar ao mercado tradicional sem dívida. Então, agora Não é fácil não, hein? Ter sucesso dentro dele, meu amigo. eu Sou um que já tentei várias vezes, já quebrei várias vezes. Deixa eu ficar pra lá. Um site de um operador aí, tenta ver aqueles gráficos, Meu entendeu? amigo. E aí faz aquele... Eu já perdi dinheiro da empresa, já desisti. Mas eu tô começando a me empolgar de novo, já não vi o Rafael. Mas Já assim, aprender mais. o que o Hugo está falando, o testemunho dele aqui de perda, eu acredito que todos os que Isso estão é aí do muito outro lado, comum, né? é normal. Não é para se espantar, um amigo perdeu, um colega. Eu conheço 90% das pessoas que entraram perderam. Qual foi a diferença da maioria que ganhou? Planejamento. O único segredo de todos que se mantém no mercado é planejamento. A gente não é acostumado a treinar a mente para ter disciplina. Patrícia, na sua atividade diária, você tem uma rotina? O que vai fazer de manhã, de tarde, de noite? Para tratar o seu dinheiro tem que ser igual. Tem que ser do mesmo jeito. Se você não tiver disciplina com o seu dinheiro, ele não vai te Isso é respeitar. bem possível, né? E fica fechando também, você fala que tem um treinou multiplica de organização. Então, o planejamento é a organização. Você quer multiplicar. Acho que Mike Murdoch que falava que a desordem distrai. Exato. E isso no mercado financeiro é muito mais simplista que seja a fala, mas a partir do momento que você planeja ou que você coloca ali sua meta, coloca na parede da tua casa, E planejamento de R$ 1.000? R$ 1.000, que foi o número que você citou aqui. Eu comecei com mais ou menos isso na época. O dólar estava em 3,60, US$ 100, R$ 360. Eu consegui fazer uma multiplicação, uma alavancagem louca, parei para rever isso quando eu montei meu planejamento. Eu estava mais ou menos com isso na conta, quando eu comecei a planejar de fato. Porque quando eu comecei, eu não fiz planejamento. Eu entrei no mercado como jogo. Quando eu tive ganhos e perdas, eu falei, eu não quero isso. Para estar ganhando e perdendo, eu vou continuar enxergando isso como jogo. Aí eu voltei a estudar e vi que o que faltou foi o passo do planejamento. E aí, nesse caso, eu analisei a minha história. Eu via que era muito fácil atingir 20% no dia no mercado que eu estava operando. 20% é exageradíssimo, pessoal. Estou falando aqui de forma franca. É muito, entendeu? Não recomendo ninguém buscar 20%, mas na época, como era um valor pequeno para mim, 20% era R$ 200 por dia. Hoje, no que eu opero, com o capital que eu opero, 20% representaria algo que não vale a pena nem arriscar. Até o psicológico eu não daria conta. Mas 2% já seria algo palpável. Então, para R$ 1.000, se a pessoa colocar 10%, 10% R$ 100 por dia. R$ 100 por dia. Né? Isso sem juros compostos. E se você colocar juros compostos, no dia seguinte já não é. Eu fiquei até uma planilha dessa forma. Ela calculava para mim o valor da entrada do dia seguinte. Ou seja, ele somava o ganho do dia anterior ou a perda e calculava minha próxima ordem. E eu começava com aquela ordem baseada no capital que eu tinha naquele momento. Então, cada dia eu zerava as minhas operações e iniciava tudo de novo. E de perda, eu colocava 7% da meta de ganho. Sim, 70% da meta de ganho. Então, se era 10%, eu operava com 7% para perda. Então, era 70% da meta de ganho. Sim. 30% a menos do que eu poderia ganhar, eu tinha de limite para perder. Tá? E isso, para mim, foi sadio. Né? Eu trabalhava assim, se eu fosse ganhar R$ 100, hipoteticamente, no dia, eu só podia perder no dia seguinte 70. Se perder 70, eu tinha que sair. Eu não podia mais operar naquele dia, mesmo que tivesse a melhor oportunidade do mundo. Sim. Isso, você se respeitar, gera um nível de maturidade
que pode mudar a sua vida. É porque eu acho que você tem que mudar a sua mente de apostador para investidor. Exatamente. Você falou tudo que o iniciante precisa aprender, Badu, de uma forma simples. Se você olhar para o mercado como uma aposta, eu vou colocar aqui para ganhar X e no dia seguinte eu estou empolgado porque eu consegui no dia anterior, você se torna um apostador. Se você iniciar o mercado como um investidor, você ganhou no dia anterior, no próximo dia começa tudo de novo. Mesma coisa. Zerou. Esquece que você ganhou no dia anterior. É como se fosse. Se for olhar como um jogo, o jogo iniciou do zero. Entendeu? Então eu estou chegando de novo na banca para operar. Mas como eu não gosto de comparar com o jogo, eu acho que é totalmente fora dessa realidade, até porque no jogo existem apostadores que usam também estatística, mas no mercado é muito mais usual, muito mais fácil de calcular, até porque tu tem um prognóstico do ativo. Por exemplo, quem opera euro-dólar. Se você pegar o gráfico do euro-dólar, você vai ver que as ondas anuais elas são muito parecidas. É algo que vai. Toda vez que o euro ele explode em relação ao dólar, ou ele cai em relação ao dólar, a onda máxima e mínima, ela se deixa muito próximo das anteriores. E aí isso faz com que você tenha previsibilidade. O que a gente faz? Estuda as ondas intermediárias. Dá para confiar no gráfico? Ou depende do que está sendo operado? Por exemplo, B3. Dá pra confiar. Vou operar na B3 e fazer day trade. Você acha que vale a pena ficar fazendo scalp ou melhor esperar fazer estudo gráfico e esperar para ver? Ah, eu tô vendo aqui que a vela tá alta. Vixe, vai dar a próxima vela, provavelmente deu uma queda. Eu vou fazer uma venda aqui e vou pegar lá embaixo e ganhar esse dinheiro. É arriscado fazer isso? Vale a pena? A primeira pergunta, dá para confiar no gráfico? Dá para confiar, se você usar estatística e análise técnica. Né? Você vai estar concluindo duas informações ali para poder tomar decisão. E a estatística é exatamente você ver quantas vezes aquela operação deu certo no passado. Então, se ela deu mais certo do que errado, eu vou seguir a estatística. Agora, quando eu chego para a segunda visão do mercado, que é a análise técnica, eu vou ver se aquele gráfico ele está, no momento em que eu estou analisando ele, uma possibilidade maior baseado no que o mercado o que está acontecendo no mercado. Ah, o dólar está em tendência de alta e eu quero operar numa tendência de alta, eu estou querendo comprar. Então a possibilidade se multiplica mais ainda para você. Rafael, a gente está pegando a tua experiência aqui, né? Compartilhando com a galera e tá dando outra aula pra gente aqui. Eu tô bem curioso, vou soltando. Mas deixa eu te perguntar outra aqui só pra gente mudar esse assunto, pra finalizar. Eu percebi, do pouco que eu operei, que, cara, às vezes o gráfico, o candle são aquelas velhinhas, aqueles risquinhos lá, né, do gráfico que você tá vendo. Eu vou colocar aí na tela. Eu percebi que o gráfico, ele demora para subir, dependendo do momento. Na maioria das vezes. As velas, o gráfico está aqui, ele vai subindo devagarinho, cai um pouquinho, sobe aqui. Mas na hora da queda, cara, as velas são bem maiores, eles despencam com uma velocidade. É que você vê assim, caraca, velho, antes de 5 velas para chegar aqui, em apenas 2 ele desceu, ficou lá embaixo de novo. O que seria isso para operar? O que seria melhor para operar no momento de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Onde há uma menor probabilidade de se errar. Se é que existe isso. No mercado financeiro existem dois grupos, né? Existem dois grupos, que são o grupo dos compradores e vendedores, que a gente chama os touros e os ursos. Isso. Os touros são os compradores, a força compradora do mercado. E os ursos é a força vendedora. O que acontece é que quando os ursos começam a vender, os touros vão juntos. Então a gente faz a mesma onda. Por isso que na hora da queda é bem maior. Geralmente o touro ganha na alta e na baixa. O urso nem sempre ganha na alta. O urso normalmente ele é mais comedido. Ele espera o momento, ele é mais sniper. Ele espera o momento mais oportuno ali para fazer a venda e pegar uma onda mais rápida. Ele sai mais rápido do mercado, executa o lucro mais rápido, só que ele tem que esperar mais tempo. Já o touro, não. A grande maioria, né, na minha experiência, eu tenho visto que opera dessa forma. Ele ganha na alta e na hora que vem uma queda dessa brusca, ele ganha um pedaço da queda. Ele não vai executar aí todo o período, mas ele vai fazer uma operação contrária e até para proteger a operação. É como se para compra as pessoas demorassem um pouco mais a comprar, porque vão vendo até um gráfico. Ficam meio amedrontados, né, de comprar. Isso, mas na hora que tá caindo, vamos vender todo mundo e vamos vender ao mesmo tempo. Vender tanto os vendedores como os que estão comprando. Isso é psicológico. Isso não perder. O mercado, de uma forma geral, ele funciona impulsionado pelo psicológico dos operadores, né? E pelos aventureiros. Eu costumo dizer, existe um grupo
técnico, que são os traders, os investidores ali que têm conhecimento do que está fazendo, mas existe um enorme grupo que são entusiastas. Eu até me incluo ainda nesse grupo, apesar de já ter uma experiência, mas muitas vezes eu opero com os entusiastas. Por quê? Eu opero nas ondas intermediárias. Os grandes traders no Brasil, eles operam com um gráfico de semanal, mensal e anual. Eles operam para fechar uma operação para daqui a 6 meses. Eu opero para fechar com 15 dias, 20 dias. E tenho operações para um prazo, para um ano, 1 ano e meio. Então hoje eu estou no meio termo. Experiência, hein, Patrícia? Esse cara é conhecedor. Então, Mas, não, no momento em que você tipo, decidiu entrar no mercado financeiro, vamos voltando um pouco à pergunta, né? Você já tinha realizado alguns sonhos ou foi o mercado financeiro que te deu esse boom, assim, tipo, não, poxa, é aqui que eu vou conseguir atingir meus objetivos, é aqui que eu vou conseguir aquilo que eu almejo, é aqui que eu posso realmente estabilizar os meus sonhos, ter tem aquela pedra, né? Construir os sonhos na pedra. minha Várias parte. ideias. Eu tinha realizado, sim, Patrícia, alguns sonhos, né? Eu tive uma educação, que eu acredito que foi o maior prêmio que a minha família me deu. Meu pai investiu em uma educação boa. E, assim, hoje eu tenho visto que os pais, às vezes, eles esquecem que a educação e a didática que se pode passar para o filho, eu estou falando de forma acadêmica e não acadêmica, tá? Pode fazer muito mais do que qualquer herança que um Eu pai acho que possa é a deixar. maior herança. Eu costumo muito falar nisso, que hoje a herança que eu posso dar é o meu filho da educação. Eu não pretendo juntar riquezas para que ele usufrua no futuro. Não, eu pretendo dar a ele a educação para que ele tenha A a melhor riqueza educação. dele no futuro e usufrua disso. Exatamente. Baseado nisso, Patrícia, eu falo assim, eu tive conquistas porque a educação que eu tive me permitiu me relacionar bem com pessoas, me permitiu fazer negócios de uma forma fora da curva, entendeu? Eu tive pessoas do sentar numa mesa como essa, eu apresentar um projeto com isso e a pessoa fazer um investimento que comprou a ideia, fez um investimento numa empresa depois do CEI, e ela nem deu certo, mas só a experiência que eu tive e a oportunidade que essa pessoa teve junto comigo de experimentar, até hoje somos amigos, o negócio não deu certo, não estragou a amizade. Então essa experiência para mim foi uma das melhores. Quando você fala de conquista, eu levo mais por esse lado, né? Porque o meu crescimento ele foi baseado em muitas experiências que no mercado a gente enxergaria como negativas. Então, são negócios que não deram certo, mas que formaram o Rafael que está aqui hoje falando com vocês, com o conhecimento, com a bagagem, independente de estar todos aprendendo, mas mais responsável na hora de tomar decisão. Então, eu conquistei muita coisa antes do mercado financeiro e que essas coisas me ajudaram a transformar minha vida com o mercado financeiro. A construção que você obteve antes e que levou ao sucesso também no mercado financeiro, digamos assim, ou até a permanência. Sim, sim. Na verdade, eu até costumo falar que o mercado financeiro, quando você fala sucesso, o que é o sucesso no mercado financeiro? O sucesso é constância. Não tem, essa pessoa venceu no mercado, não existe isso no mercado financeiro. Não tem teto. Tá? Então, o sucesso para mim é constância. Eu não desisti do mercado, estou até hoje nele. Então, eu me considero alguém que está, no momento, tendo sucesso. Eu não vou colocar isso como uma regra, não sei o que vai ser amanhã, mas Deus tem me permitido seguir tendo resultados, né, mês a mês, ano após ano, que me fazem ir para um nível melhor do que eu estava. E não tenho o que dizer quanto a isso. No entanto, eu tenho projetos ainda, negócios que eu ainda não conquistei, ainda não alcancei, e que o mercado financeiro tem me permitido sonhar. Né? Isso não envolve apenas o material. Hoje eu não tenho casa própria, meu modelo é por decisão própria. Eu tive condições de comprar um apartamento que eu queria, cobertura à vista, investir em carro de forma à vontade, ter mais de um carro na garagem. Eu tive essa oportunidade no mercado muito, mas eu optei em deixar capital, reserva de capital, para poder investir em negócio, experimentar negócio. E hoje, os meus sonhos, a maioria deles são baseados em negócio. Eu tenho vontade de montar um negócio fora do Brasil, né? Canadá, Estados Unidos, e o mercado tem me permitido voltar a sonhar de uma forma mais próxima. Eu já estou enxergando a possibilidade. Então, o Rafael já se vê em algo diferente daqui a 5, 10 anos. Tá? Mas me vejo em algo diferente
mantendo as raízes. Eu não pretendo abandonar Natal, abandonar a vida que eu levo hoje, e morar em Natal por ocasião, eu acredito que um projeto de Deus. Tá? Se eu contar a história para vocês, a gente vai ocupar o vídeo inteiro. Mas, para você ter noção, um mendigo me falou para vir para Natal, para voltar para Natal. E eu dei ouvido e vim parar em Natal e Deus mudou. Com tudo isso que eu já contei para vocês, aconteceu baseado em eu ter dado ouvido para um mendigo na rua, lá em São Paulo. E por isso eu digo que eu não pretendo abandonar Natal. Eu acredito que, assim como Deus me trouxe para cá, Ele tem projetos para eu passar para outros lugares, trocar conhecimento com outras pessoas. Tipo, foi uma experiência que Deus. é, eu fui trocar o óleo no carro, eu conheci uma troca de óleo, você tem noção. A Patrícia trabalhou comigo em uma das empresas que a gente tentou empreender, a gente se conheceu, e a amizade está aí há quantos anos? Mais de 15 anos, eu acredito. É que eu tô há acho que uns 13 anos, mais ou menos, né? Eu tô em Natal já tem 16 anos. 12 anos. Você vê. Então, é, Uma vida estamos na pré-adolescência da amizade. não tem como acontecer isso dessa forma que acontece, simplesmente acontece isso, não tem propósito por trás, né? E a amizade ela pode iniciar, mas ela só se mantém se tiver propósito. E tá aí, nós três aqui sentados numa mesa, conversando e gerando conteúdo. Compartilhando e aprendendo com os outros. Com certeza. Eu acho que o nosso propósito também é isso, né? A gente evoluir. Eu costumo muito dizer que eu não consigo manter vínculos com uma pessoa que diz assim, eu sou assim, não vou mudar. Porque nós somos seres em evolução. Então, eu acho que quando a amizade tem esse propósito de aprender, eu passei por isso, gostaria de compartilhar isso, eu acho que ela tem esse propósito, ela vai ter raiz, efetivamente. Porque independente de onde estejamos, pode ser que amanhã Rafael esteja no Canadá, eu esteja na Europa, Sem dúvida. né? Japão. Grande segredo E disso. pode ser Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas com a tecnologia hoje, né? Que a gente pode exatamente. comunicar. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa amizade nossa ela vai se manter. Tá? Essa é a minha visão. Porque meus amigos que eu fiz lá atrás e que tiveram esses preceitos estão até hoje como amigos. Se eu encontrar um amigo meu de 20 anos atrás, ele vai me tratar como se fosse um dia só que a gente tivesse distante. Então, eu tenho essa. A minha esposa conhece alguns amigos meus que ela vê isso. Inclusive, é uma relação quase familiar. Então, não tenho dúvida nenhuma que se nós nos separarmos em algum momento, isso provavelmente pode acontecer e irá, para nós podermos continuar crescendo nossas vidas individuais, a gente se encontrar novamente, a amizade vai ser no mesmo nível. Espero que ninguém mude, né, nessa visão. E um dos segredos disso, Hugo, é admirar as pessoas que estão à sua volta. Então, o casamento, É no relacionamento, né? sim, principalmente. Enquanto você admira a sua esposa, o seu filho, independente dos defeitos, dos erros, mas você tem admiração, você cria valores para que mantenha laço. Se você perder a admiração, não há mais motivo para estar junto. Então, nós estamos aqui, com certeza, gravando esse conteúdo porque a admiração muda as pessoas que estão aqui na família. E eu me coloco de uma forma muito simples a falar sobre isso, porque cada um de vocês tem valores que eu acho que se a gente for gravar e falar sobre isso, falar o que eu enxerguei em cada um de vocês, vai passar 10 horas aqui na vida toda. E tipo, se vocês forem ver a vida do Hugo aí, a vida da Patrícia, e a Patrícia ela até desativou o Insta dela. Mas logo acho que Precisamos de uma pausa. ela deu uma pausazinha aí. Mas é uma pessoa que, assim, tem uma história legal, com muitas coisas que eu acredito farão diferença na vida de muitas mulheres, de mães, de empreendedores. E o Hugo, nem se fala também, o Hugo tem aí uma pessoa que trabalha na área de educação, ensina no dia. Então, são pessoas com características que eu admiro e que eu quero para minha vida. Então, se eu estou aqui hoje, esse princípio está valendo. E é recíproco, né? Porque estamos Perfeito demais. investigando, né? Sobre você apresentando Que legal, né? Que a gente vai conversa, puxa um pouco da experiência de um, de outro, e a gente vai agregando valor, vai passando aí para o pessoal. É isso aí. Mais alguma pergunta para o nosso amigo Rafael? Acho que não, né? Acho que se tiver um pedido de parte 3, Na parte 3 a gente vai fazer um bate-papo, falando da vida de todos. Eu vou encerrar, pode encerrar então, Paulo. Sim. Eu vou encerrar com uma frase aqui que tem muito a ver com a nossa história, né? Com o final do que a gente falou aqui. É uma frase. Eu gosto muito dessas frases, feitas e ditas, que muitas vezes conhecidas, mas eu gosto sempre de olhar e trazer para a minha vida. Às vezes você escuta uma frase, nossa, que frase bonita, impactante, aí você fica ali impactado por alguns minutos e depois esquece.
Então, quando eu tenho realmente, internalizo uma frase, eu trago ela para o meu estilo de vida. E eu levo muitas, que eu gravo, como tipo, hoje estou feliz, não faz pérola, mais vale as lágrimas e a derrota do que a vergonha de não ter lutado. Mas para esse momento aqui, é uma que eu trago, foi um momento de gratidão que eu gosto muito de falar, quando eu quero agradecer às pessoas que passaram pelo meu caminho. E foi uma frase dita por Isaac Newton, que fala: se cheguei até aqui, foi por estar apoiado em ombros de gigantes. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento aqui, né? Cresci 10 centímetros hoje. Pela primeira vez terminando com a flauta, né? Vai. Então, o pessoal, acho que hoje foi muito Foi produtivo. importante, né? Produtivo, agora foi um pouco mais emotivo, foi mais. Acho que a gente sempre tem um momento assim, né? De. Legal. A gente sempre lembrar, né, das pessoas, dos amigos, da esposa, do filho, né, das pessoas que foram importantes na nossa vida, professores, mentores, até mesmo as pessoas que não fizeram tão bem assim a gente, nos ajudaram a crescer. Nossa, Obrigado a você que duvidou da nossa capacidade. Obrigada pelos não. Obrigado pelos não, fez a gente crescer é dos bastante. negócios que não deram certo. Muito O obrigado. diamante foi um carvão que sobreviveu a uma pressão. Boa glória. Então é isso. É isso aí, então. Pessoal, sigam o nosso canal, compartilhem e acompanhem o conteúdo. Manda mensagem aí nos comentários, porque vocês estão vendo que esse conteúdo aqui é resultado do comentário do vídeo anterior. Então, pessoal, Vocês que continuem mandam. mandando. Vocês mandam no canal Kings, porque nós somos Kings.